E aí, comunidade Múltiplo Ensino, como é que foram as férias? É bom, é ótimo recebê-los de volta, tá certo? Eu espero que as dicas recebidas no TV Múltiplo Ensino tenham servido para vocês, como eu espero que tenha servido, né? Lembrando aí as dicas sobre literatura, sobre cinema, espero que vocês tenham visto muitos filmes, lido muitos livros e que esses livros ajudem na hora da construção da redação, por exemplo, certo? Bom, como é de praxe aqui na escola, a gente organizou uma série de eventos para o resto do ano. Dentre eles, essa surpresa aqui, ó, aulão infinito. Que danado é isso, professor? Bom, como o próprio nome diz, uma série de aulões infinitos para vocês, para que quando chegar o momento da prova do Enem ou de outros vestibulares, vocês tenham a maior qualidade de ensino possível. Então, o aulão infinito são aulões que acontecerão de agosto, setembro, outubro, novembro, tá certo? Sendo o primeiro deles agora dia 14, o segundo dia 21. Então vocês separem os cadernos, separem os livros e apareçam aqui para assistir a aula com a gente, tá certo? Roda a vinheta. A dica do Enem de hoje, depois do cinema, da literatura, é Era Vargas, um tema recorrente na história dos vestibulares. A gente vai trabalhar hoje o SSA 2020, o Enem 2017 e o Enem 2011. Eu poderia escolher outros tantos vestibulares ou outros tantos anos do Enem, daria no mesmo. O tema Era Vargas aparece recorrentemente. Então bora lá conhecer um pouco disso. Bom, pessoal, se a gente entrar no Google ou em qualquer outra ferramenta de pesquisa, a gente vai ter acesso a uma quantidade imensa de materiais que fazem referência ao governo Vargas, dentre eles as charges. E aí eu queria começar dizendo que a primeira fase do governo Vargas se divide em três: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Essa charge aqui ela faz referência a dois períodos, que seriam o do governo provisório e o governo constitucional, né? Então, bora dar uma olhadinha como é que tá as feições de Vargas em cada um desses anos aqui. Bom, 1930 a gente consegue ver que ele está feliz, né? O que aconteceu em 1930? Aconteceu que Vargas acabou de tomar o poder, né? Para alguns golpe, para outros revolução, tá? O fato é que com a aliança entre tenentes e oligarquias dissidentes, esse cara vai chegar ao poder, né? Num período de transição entre a velha política e essa nova política. É importante ressaltar que depois da Primeira Guerra Mundial, a gente vai entrar numa fase de crítica ao modelo liberal, ou seja, aquele modelo em que a intervenção do Estado ela não é muito bem vista, né? Então, essa não intervenção do Estado, ela vai acabar causando crises como a crise de 29. E aí, pós Primeira Guerra Mundial, as nações que estão sofrendo com desemprego, inflação e ainda vem uma crise, vão colocar esse modelo liberal de lado e instalar cada vez mais modelos conservadores. Nesse período, na América Latina especificamente, a gente vai ter o desenvolvimento do chamado populismo. O que seria o populismo? Quando a gente compara o governo Vargas com o governo da República do Café com Leite, por exemplo, em que a gente vai ter movimentos sociais no campo e na cidade, nós vamos ter greves, a situação do trabalhador do camponês é uma situação precária e difícil. Quando a gente vai ter o enfraquecimento desse modelo liberal e das velhas oligarquias, né, aquela população detentora de terra, os coronéis, a gente vai ter a entrada de políticos aí que vão conciliar interesse das massas com os grandes burgueses, né, com as pessoas interessadas nessa coisa do progresso, da industrialização, tá? Então Vargas, numa aliança entre tenentes e oligarcas dissidentes, vai subir ao poder em 1930. E ele está feliz porque está tudo dando certo para ele. Em 31, a gente também vai ter uma carinha feliz aí, é o momento em que Vargas está colocando para frente as suas políticas. Nós vamos ter políticas sociais, políticas econômicas e políticas de intervenção, tá certo? A gente vai ter, por exemplo, as grandes leis trabalhistas, né? O diferencial do governo Vargas. Aquele trabalhador que em 1917 estava sofrendo, estava exigindo melhores condições de trabalho do
governo Vargas vai receber esse benefício, tá certo? Mas e aí, professor? Foi um presente? Vargas era bonzinho, vem do meio trabalhador, ele queria o quê? Né? É bom lembrar que essa crise do desemprego, essa crise da inflação, ela fez proliferar muitas manifestações comunistas, né? E na Primeira República a gente também vai ter muita influência anarquista. Então, quando o governo intercede a favor desse trabalhador, o que ele está preocupado é em conter esses movimentos. Então, Vargas, quando ele traz essas políticas trabalhistas, ele faz questão de controlar esse trabalhador. Não à toa, aqui no Brasil, a gente vai ter a implantação do que a gente chama de corporativismo. O que é isso? É o controle desse trabalhador através da tutela do sindicato e do governo. Então, aquele trabalhador que não quisesse participar desse sindicato oficial, ele seria excluído dos direitos dados pela política, né? Então, ele não teria férias, né? Não teria o salário mínimo. Então, seria uma forma de ajudar esse trabalhador, né? Porque é uma ajuda muito de fato, é o que ele queria, ao mesmo tempo em que eu o controlo. E essa informação é muito importante, porque nas provas de vestibular essa é a temática que mais cai, tá certo? Então foca aqui. Percebam que em 32 a feição de Vargas já mudou um pouco. O que aconteceu? Aconteceu que Vargas vinha intervindo muito nas políticas oligárquicas. Por exemplo, a gente vai ter uma elite paulista, né, que vai ser muito prejudicada pelas intervenções de Vargas. Então, em 32, a gente pode datar aí a Revolução Constitucionalista de São Paulo. É por isso que as oposições estão aí, ó, pressionando o seu governo, tá? Entre 32 e 33, ele vai controlar essas oposições, dando algumas medidas importantes. Por exemplo, o Código Eleitoral, a gente vai ter o controle do sistema eleitoral, né? A questão do voto secreto. A gente também vai ter a implementação do voto feminino. E aí em 33, né, depois dessas medidas, o sistema ele volta a funcionar e Vargas pode se alegrar. Em 34, a gente vai ter a Constituição de 34 aparecendo, tá? E Vargas vai conseguir se manter no poder. O problema é que para se manter no poder, ele precisa agradar liberais e conservadores, mas ele consegue o que ele queria, né? Ele está aí. 35 as coisas estão dando certo, mas em 36 ele começa a querer poder. Esse poder não vai ser dado, ele quer ter mais poder do que o Congresso. E em 37, com raiva, ele vai dar um golpe, né? Ele vai apresentar aí o Plano Cohen, que seria um plano comunista para tomar o poder ao Brasil. Plano falso, tá certo? Mas que vai fazer com que ele receba os poderes supremos e possa estabelecer a chamada ditadura do Estado Novo, tá certo? Um grande resumo, mas o que é que vocês têm que focar aqui, ó? A relação de Vargas com o trabalhador. Ele fez grandes políticas sociais, mas sempre com esse trabalhador controlado. A gente não quer aqui uma expansão de ideais anarquistas, a gente não quer uma expansão de ideais comunistas. Nós queremos uma massa trabalhadora que apoiasse o seu governo. E a propaganda, ela vai ter um papel essencial nesse processo, tá certo? Bora lá resolver questões. Bom, a primeira questão que a gente tem aí é SA3 2020. Então leiam comigo. Construído a partir de um golpe militar e, portanto, carente de legitimidade, o governo inaugurado por Vargas em 1930 disseminou por toda a sociedade uma produção de cunho político e cultural que afirmava a necessidade histórica do novo governo. Para os trabalhadores, em particular, o Estado, nos anos 30 e 40, tornou-se produtor de bens materiais e simbólicos a fim de obter deles a aceitação e o consentimento ao regime político. Então vejam que há uma limitação no assunto da questão, para os trabalhadores em particular. Então é só lembrar aí o que foi a relação entre Vargas e esses trabalhadores, tá? As duas principais características político-econômicas do regime citado foram, respectivamente, letra A, protecionismo e privatismo, letra B, populismo e desenvolvimentismo, letra C, nacional-estatismo e parlamentarismo, letra D,
industrialismo e não intervenção do Estado. Letra E, livre cambismo e aumento das importações. Tá? Eu vou dar aí um minutinho para que vocês leiam essa questão e tentem me dizer qual a resposta. Pausem o vídeo, aliás, de preferência. Dê uma pausa aí para dar uma lida na questão antes de pegar o gabarito com a gente, certo? Bom, e aí? Pausaram? Deu tempo de dar uma analisada na questão? Bora para a resposta? Próximo slide. Bom, pessoal, como eu disse, há uma ênfase muito específica nessa questão sobre a relação de Vargas com esses trabalhadores. E aí vejam, Vargas procura a aceitação e o consentimento. Que melhor forma de procurar isso que não cedendo direitos? E aí a gente vai lembrar do contexto político para eliminar algumas alternativas. Olha só, protecionismo e privatismo. O privatismo está ligado a uma política muito próxima da questão liberal. E como eu disse, esse liberalismo está perdendo força aí pós Primeira Guerra Mundial. Então o governo Vargas é um governo de intervenção do Estado. A gente pode eliminar essa alternativa aí, tá certo? Na letra C a gente tem a ideia do parlamentarismo, que não é bem isso que é trazido pelo governo Vargas. É um governo que busca a influência do presidencialismo. Tá? Vargas seria o presidente, especialmente após 1934. Por que não seria a letra D? Porque a letra D fala sobre a não intervenção do Estado, que seria o modelo liberal. O governo Vargas é um governo que busca essa intervenção. Tá certo? Muito embora, após a Constituição 34, ele tenha precisado ceder um pouquinho para esse modelo liberal. Letra E, livre cambismo e aumento das importações. O livre cambismo também é uma política que procura essa não intervenção do Estado, seria a ideia do livre comércio. E o governo Vargas, mais uma vez, é um governo que procura intervenções, tá certo? Não à toa, ele vai criar um sistema de interventorias, em que ele escolheria quem governaria cada uma das províncias naquele momento, certo? Bora passar para a próxima questão. Enem 2014. Leiam comigo aí. As relações do Estado brasileiro com o movimento operário e sindical, novamente, a questão está deixando bem específica a intenção dela, o movimento operário e sindical, bem como as políticas públicas voltadas para as questões sociais durante o primeiro governo da Era Vargas, são temas amplamente estudados pela Academia Brasileira em seus vários aspectos. São também os temas mais lembrados pela sociedade quando se pensa no legado varguista. Então, movimento operário sindical, legado varguista. Durante o governo Vargas foram desenvolvidas ações de cunho social. Cunho social. Políticas sociais. Dentre as quais se destaca, letra A, disseminação de organizações paramilitares inspiradas nos regimes fascistas europeus. Letra B, a aprovação de normas que buscavam garantir a posse das terras aos pequenos agricultores, criação de um conjunto de leis trabalhistas associada ao controle das representações sindicais. Letra D, implementação de um sistema de previdência e seguridade para atender os trabalhadores rurais. Letra E, implantação de associações civis como uma estratégia para aproximar as classes médias e o governo. Pausa no vídeo para tentar adivinhar qual é esse gabarito, tá certo? E aí, conseguiram? Bora lá? Bom, pessoal, eu vou enfatizar o que o texto traz, movimento operário e sindical. Quando a gente passa o slide aqui, eu quero que vocês percebam as marcações feitas para a gente tentar entender o que é que está certo e o que é que está errado. Movimento operário sindical, medidas de cunho social. Eu posso eliminar a letra A, porque organizações paramilitares inspiradas em regimes fascistas não tem a ver com medidas de cunho social que ajudariam esse movimento, né, operário. A letra E também fala muito sobre associações civis que possibilitariam uma melhor relação entre a classe média e o governo, também não se encaixaria muito. Então a gente vai ali na letra B, C e D. Muito embora a letra B também fale aí sobre posse de terras aos pequenos agricultores, né, que também não está muito ligado ao movimento operário. Sobra para a gente a letra C e a letra D.
É importante se ter em mente que as medidas trabalhistas realizadas por Vargas visam aquele trabalhador urbano. Então, nesse momento, o foco é o trabalhador urbano, o que elimina, por sua vez, a letra D, tá certo? Como vocês podem perceber aqui, ó, trabalhadores rurais. Bom, sobra pra gente a letra C, que é basicamente o que eu disse para vocês durante a explicação. Criação de um conjunto de leis trabalhistas. Eu atendo às demandas desse trabalhador, né, da greve geral de 17, porém eu vou ter o controle das relações sindicais. Então aquele sindicato muito combativo que não aceita, né, o que o governo está dizendo, ele não me interessa. Então sindicatos anarquistas e sindicatos principalmente comunistas, tá certo? A gente está no contexto pós-revolução de 17 na Rússia, então o comunismo aí está aparecendo com muita força. Esses sindicatos precisam ser controlados porque são uma ameaça ao governo. Professor, o senhor trouxe uma questão de 2014. Não tem uma mais recente, não? Tem. 2017, bora. E se você procurar, tem 2019, 2020. Próxima questão. Enem 2017, segunda aplicação. É importante dizer, tá? Mas poderia ser facilmente a primeira. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Então eu tenho uma disputa entre Vargas e organizações operárias sob controle de correntes da esquerda. Quem são essas correntes? Anarquistas e comunistas, tá? Há uma oposição clara aí. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Então, olha só, você quer direitos? Se alie ao sindicato reconhecido pelo governo, o que vai gerar, como a questão já tinha dito antes, uma oposição entre Vargas e as organizações sob controle das correntes de esquerda daquele momento. Então vem a pergunta, ó. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada, letra A, pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas, letra B, por um diálogo democraticamente constituído, letra C, pelas benesses sociais do getulismo, letra D, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado, letra E, por uma legislação construída consensualmente. Essa questão eu tenho certeza que vocês vão conseguir adivinhar diante das outras que nós acabamos de resolver, tá? Pausa no vídeo para a resolução, daqui a pouco a gente volta. E aí, deu certo? Bora analisar o que é que está certo e o que está errado nessa questão? Novamente, oposição entre Vargas e as organizações controladas pela esquerda do período. Eu preciso que, para obter os direitos, você aceite ser membro do sindicato reconhecido pelo Estado. Nesse sentido, qual é a relação entre Vargas e esse movimento operário, tá certo? É uma relação de reconhecimento das diferentes ideologias? Não, porque Vargas não reconhece o comunismo, não reconhece o anarquismo, tá certo? Então, letra A, errada. Letra B, por um diálogo democraticamente constituído. Será mesmo que ele consultou esses sindicatos para construir, né, essa legislação? Letra C, pelas benesses sociais do getulismo. Houve benesses sociais? Houve, mas é sobre isso que esse texto está falando? Não, né? Letra E, por uma legislação construída consensualmente, que é uma coisa parecida com o que diz a letra A e a letra B. Então, errada. Sobra para a gente aquela ideia de que os direitos trabalhistas estão vinculados à tutela do Estado. Quer direito? Venha para o meu sindicato, tá certo? Bom, pessoal, eu espero que a aula de hoje tenha servido para ajudar vocês nesse conteúdo aí da Era Vargas, tá certo? Que as dicas sobre cinema tenham ajudado vocês a prestar atenção no que os filmes nos indicam sobre períodos históricos e que a aula sobre literatura tenha ajudado vocês a construir argumentação baseada na literatura brasileira e no que os livros nos oferecem, tá certo? Bom, a gente se vê por aí e eu quero lembrar, tá, do aulão infinito, próximo dia 14, próximo dia 21. Peguem os livros, deixem tudo separado
e a gente se vê por aqui, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Aulão infinito!